Eu já vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu nessa treta, nos mínimos detalhes. Eu vou mostrar realmente tudo o que aconteceu. Vocês podem até ver aí pela duração do vídeo que ele é bem longo, então eu vou falar de tudo, mas para começar, eu preciso dar um aviso muito importante. A primeira coisa que eu preciso falar, antes de mais nada, é pedir para vocês não irem atacar a menina que vai ser o foco aqui do vídeo, a Gabi. Por favor, não vai no perfil dela atacar ela, xingar. Eu já daria esse aviso em circunstâncias normais, mas acontece que a menina tá realmente sendo perseguida, essa treta aí caiu nos chãs e tem gente ameaçando ela de morte, realmente isso tá acontecendo e é uma atitude que eu absolutamente reprovo, então peço encarecidamente para você que tá assistindo esse vídeo não repetir esse comportamento. Inclusive, se você vir alguém repetindo, vai lá e repreende essa pessoa, porque não é esse o objetivo. Eu não quero aqui atacar a Gabi como pessoa, eu quero atacar ideias, posturas, não a pessoa. Então vamos tentar fazer isso, beleza? Ok, dito isso, vamos começar a explicar o que foi que aconteceu. De forma bem resumida, essa Gabi é uma streamer que seria embaixadora da Razer, isso não tá totalmente claro ainda, e que acabou publicamente espalhando discurso de ódio contra os homens, falando que eles eram todos lixos, que homem é merda e aqueles que não são uma exceção. Por conta disso, houve uma grande revolta na internet, as pessoas cobraram um posicionamento da Razer, que depois se manifestou publicamente dizendo que não iria renovar o contrato com a streamer. Então esse é o resumo, bem resumido mesmo, só para você ter um entendimento geral da situação. Mas agora a gente vai começar a observar mais de perto tudo isso e entender melhor por que essa treta ficou tão grande. Esse caso da Gabi é só mais um dos tantos que demonstra a gigantesca diferença de tratamento que a sociedade tem com os homens se comparado ao tratamento que as mulheres recebem. E para deixar isso bem claro, nesse vídeo eu vou fazer dois exercícios. Eu vou comparar bastante esse episódio com o do Cocielo, porque existem muitos paralelos, e eu comentei o caso do Cocielo também, então eu vou usar praticamente o mesmo julgamento, a mesma análise que eu fiz do caso do Cocielo, eu vou usar ela aqui agora nesse caso. E vocês vão ver que eu simplesmente estarei sendo coerente na forma de analisar, sendo que se você for comparar a opinião pública, né, a repercussão que teve o caso do Cocielo e a repercussão que teve esse caso, o tratamento para os dois é muito diferente. A maior parte das pessoas não está sendo nem um pouco coerente na forma de analisar os casos. E é exatamente por isso que eu vou traçar esse paralelo. E também vou fazer o exercício de sempre inverter os lados. Quando é uma mulher, eu vou imaginar como seria se fosse um homem. Quando é esquerda, eu vou imaginar como seria se fosse direita. Então vamos lá, do começo. A origem da treta foi por causa desse tweet, em que a Gabi postou uma foto dela sentada em cima de um touro mecânico e falou: "Eu tô montada no chat". Claramente insinuando que o chat dela é gado, né? Fazendo uma brincadeira, uma piadoca com a galera que acompanha ela. Eu vou fazer a primeira comparação aqui e eu já adianto que se você é feminista, eu sei que você vai torcer o nariz para essa comparação, você vai falar que não dá para comparar porque é muito pior o insulto com a mulher, que é desproporcional, enfim. Tudo bem, tá? Beleza? E se você quiser, ignora essa primeira comparação, mas é porque eu quero tentar fazer isso a cada tweet. Já nesse primeiro tweet, que a Gabi tava zoando o chat dela, e sinceramente eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho realmente problema. Se ela quer brincar com o chat dela, se ela quer chamar os viewers dela de gado, tudo bem. Se eles estão de boas com isso, quem sou eu para julgar? Agora vamos imaginar que tem um streamer homem cuja fanbase é composta majoritariamente por mulheres e ele tem uma brincadeira interna ali que ele chama as seguidoras dele de vaca. Basicamente é a mesma coisa. Eu sei que a ofensa de vaca seria muito pior do que de gado. Ok, mas ele chama o chat dele de vaca e o chat fica super de boas com isso. É uma brincadeira que eles têm. E aí ele posta lá uma foto montado numa vaca mecânica e fala: "Ah, tô montado no meu chat". Beleza, esse foi o primeiro tweet, uma piada ali que ela fez com o chat, mas o problema começou a aparecer por causa de uma resposta que ela recebeu nessa publicação. Um usuário rebateu a brincadeira dela dizendo: "Pode montar em mim à vontade". Então a Gabi zoou que estava montada no chat dela, que era todo um bando de gado. Um desses caras respondeu: "Pode montar em mim", né? Zoou ela de volta. Só que ela não gostou nem um pouco da brincadeira do cara, porque aquilo ali teria sido assédio, e aí ela respondeu de uma forma bem firme, bem contundente. A gente já vai ver isso, mas vamos continuar fazendo as comparações aqui. Novamente, eu sei que se você tá defendendo a Gabi, que se você tá do lado dela, você vai relativizar tudo isso dizendo que a brincadeira dela foi inofensiva e a brincadeira dele foi sexista. Então, não tem como comparar as duas coisas, são pesos muito diferentes. Ela brincou, mas a brincadeira dela era de boa. Agora,
Agora, a do cara, sim, foi desrespeitosa, então ela tinha que se posicionar contra aquilo, porque não é tolerável que ela receba esse tipo de assédio, enfim, eu sei que essa é a sua posição. Mas vamos inverter os papéis de novo. Agora a gente vai para aquele streamer lá que tem o público-alvo feminino e tal, fez uma brincadeira com as garotas e recebeu uma brincadeira de volta. Mas é claro que se ele tivesse recebido uma mulher falando para ele, eu posso montar em você à vontade, isso não seria realmente ofensivo para homem, então a gente vai ter que dar uma adaptada. Tem esse discurso feminista que diz que a mulher é que é vítima da sexualização, né, que todas as mazelas envolvendo a sexualização da sociedade estão diretamente ligadas ao ataque às mulheres, o que não é verdade. O homem também sofre com sexualização, ele também tem a sua figura sexualizada em diversas obras, mas é claro que na hora de ofender, digamos assim, os dois se ofendem por coisas diferentes. As mulheres geralmente são ofendidas quando elas são tratadas como vadias, vagabundas ou coisas assim. Agora, quando você quer ofender um homem de forma sexual, você provavelmente vai ter que tentar mexer na virilidade dele. Você vai ter que chamar o cara de broxa, de pau pequeno, vai ter que dizer que ele é ruim de cama, você vai ter que tentar atacar aonde dói mais em cada um dos sexos, naturalmente. Então, justamente para fazer a comparação ficar um pouco mais proporcional, eu vou dar uma adaptada no comentário. Imagina que uma mulher foi lá devolver a zoeira do cara falando algo como, com essa piroquinha michuruca aí, você é que vai ter que ficar montado na vaca, porque ela nunca vai montar em você, sei lá, alguma coisa desse tipo, algo que tenta insultar a virilidade do cara e fez com que ele se ofendesse. Esse é o ponto, o cara se ofendeu com o comentário. Beleza, agora é que a gente chega onde interessa. Eu nem comparei com o caso do Cossielo, porque até aqui é como se ele não tivesse acontecido. O tweet lá racista, né, do Cossielo fazendo piada com o Mbappé, ele vem agora nessa história. São esses os próximos tweets que realmente geraram toda essa revolta. A Gabi respondeu o comentário daquele cara zoando ela, dizendo o seguinte: sempre vai ter um macho fudido pra falar merda e sexualizar mulher até quando a mulher está fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Agora imagina o cara falando, sempre vai ter uma piranha vagabunda pra falar merda, ridicularizar um homem até quando ele tá fazendo uma piada, né? É por isso que mulher é lixo. Depois desse comentário, um dos seguidores da Gabi questionou ela, falando, poxa Gabi, também não precisa generalizar. E ela respondeu, precisa sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras, mas não generaliza, não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo escroto com mina. Homem que não é merda é exceção, não maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam. E agora, novamente invertendo, o cara falando que precisa generalizar sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem as minas, mas não generaliza, não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo escrota com o cara. Mulher que não é merda é exceção, não maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver se essas filhas da puta acordam. E aí eu já consigo até antecipar a passada de pano, a relativização, falando que mulher não faz isso, que não é verdade. Mas a gente teve, sei lá, uma semana, 2 semanas, o caso do Bruno Berti, que vazou o nude dele. E cara, eu pesquisei isso aí porque eu fiz um vídeo e eu tive que dar uma olhada nos comentários pra falar como é que tava sendo a repercussão. E eu garanto pra vocês podem pesquisar nas redes sociais mesmo pra constatar, a maioria das pessoas que tava zoando o pau do cara eram mulheres. A maioria. Pra cada homem zoando, tinham, sei lá, 12, 13, 50 mulheres zoando o cara. Então não me vem com esse papo de que a mulher não zoa o cara, que ela não sexualiza o cara. A própria Gabi, a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo, já zoou o tamanho do pau do Felipe Neto. Então sim, as mulheres fazem isso na primeira oportunidade, né? Vazou lá o nude do cara e foram várias delas que criticam quando vazam o nude de uma mulher, várias delas zoando o tamanho do pau do cara. Então sim, isso acontece e acontece pra caramba, as mulheres também fazem isso. E se é errado de um lado, também precisa ser errado do outro. Porque isso é igualdade. Vocês não lutam por igualdade? Então vamos agir com igualdade? Aí vamos lá, também apareceu esse print de um cara que comentou numa foto da Gabi falando, tá gordinha, hein? E aí ela respondeu, super educada pro cara, eu tenho 1,77 de altura e peso 57 quilos. Se tem alguma gordinha aqui, é a sua mãe, aquela puta de quinta categoria. Sim, acredite se quiser, a autora dessa piada extremamente gordofóbica tá sendo amplamente defendida pelas feministas, pela galera de esquerda, pelas pessoas que se posicionam contra a gordofobia. O que só escancara como não é importante a piada, é importante quem está fazendo a piada. Porque se é alguém que faz parte da turminha, se é alguém que também está dentro do feminismo, tudo bem, a gente pode relativizar, a gente pode passar pano. Agora, se fosse um cara de direita fazendo esse mesmo comentário, chamando a mãe de alguém de gorda puta de quinta categoria, pode ter certeza que não ia ter
toda essa relativização? Não, o cara seria o gordofóbico, estaria sendo execrado pelas mesmas pessoas que estão defendendo a Gabi. Então, não é o comentário, não é a piada, não é a gordofobia que importa, é quem está fazendo. A mesma turma que vive defendendo o discurso de que é errado zoar o corpo das outras pessoas, que esse tipo de brincadeira não deveria ser aceitável e que vai lá e zoa o tamanho do pau do cara porque é errado zoar o corpo dos outros, a menos que seja um cara, né? Um cara hétero, branco principalmente, aí pode zoar, aí tá tranquilo. E como eu já disse, você acabou de ver a Gabi sendo gordofóbica, você também vai ver ela zoando o tamanho do pau do Felipe Neto, ou seja, ela fica zoando o corpo das outras pessoas, mas tudo bem, ela ainda vai ser defendida pela galera da lacração porque ela tá no grupinho deles. Então, ela pode fazer o que ela quiser, tem passe livre pra xingar, pra esculhambar todo mundo, que ainda assim a turma toda vai defender ela. Antecipando mais um argumento que podem usar em defesa da classe, né, dizendo que a Gabi não é de esquerda. Ela já fez um tweet dizendo que não era de esquerda, só que ela claramente é feminista e ela dá RT no Boulos. Então é a mesma coisa que um cara falar que não é de direita e dar RT no Bolsonaro. Quem é que ia acreditar do outro lado? Enfim, esses foram os 3 primeiros prints que acarretaram em toda essa treta, porque aí teve o grande detalhe de perceber que a Gabi tinha lá na descrição do seu perfil que ela era embaixadora da Razer, uma marca que, obviamente, tem como público-alvo mais focado os homens. Então você tem uma marca que vende produtos para homens e que tem uma embaixadora mulher que fica falando abertamente que homem é tudo lixo, que homem que não é merda é exceção. Imagina se fosse o contrário. Imagina aí uma marca que tenha como público-alvo as mulheres e que tem um embaixador famosinho ali, um streamer homem, que fica falando abertamente no seu Twitter que mulher é tudo lixo, que mulher que não é merda é exceção. Você consegue, de verdade, imaginar uma feminista passando pano pra atitude desse cara? Falando que ele é uma boa pessoa, que ele só tava respondendo porque foi assediado, que ele estava num dia ruim, que na verdade ele fez um excelente trabalho ali com a marca, foi só um deslize. Você consegue imaginar uma feminista passando pano e relativizando as atitudes desse cara que tá ali representando uma marca que vende produtos para mulheres ao mesmo tempo em que insulta elas? Eu não consigo. De verdade, para mim é impossível acreditar que uma feminista faria isso. E olha só, antes de dar prosseguimento, eu quero assumir a minha responsabilidade em tudo isso que aconteceu, porque eu vi toda essa história através de um tweet de um fã que me marcou. O tweet não tinha nenhum like ainda, não tinha nenhuma repercussão. Eu vi ele postando esses prints e aí eu dei RT, eu compartilhei isso, começou a ter uma repercussão muito maior. Eu vi no perfil da menina que ela era embaixadora da Razer e aí eu contei toda essa história pra Ayu, porque eu achei um absurdo. E na hora eu nem tinha me ligado nesse argumento de que a Razer era uma empresa que tinha como público-alvo os homens. E mesmo que não fossem os homens também, né, isso seria errado de qualquer forma. Mas a Ayu percebeu isso e daí ela foi lá e fez um tweet marcando a Razer e falando: olha só, a embaixadora de vocês está espalhando ódio contra o público-alvo que vocês têm. E foi a partir daí que todo esse episódio tomou a proporção que tomou. Depois, outros influenciadores de direita também compartilharam, também divulgaram, também marcaram a Razer. Muitas pessoas começaram a marcar a empresa. Teve o ataque dos Chans, que eu falei lá no começo, que é muito errado, ameaças de morte. Realmente a situação, ela fugiu do controle, ela tomou uma proporção muito maior do que eu gostaria que tivesse tomado. Eu jamais queria que tivesse chegado nesse ponto. Vocês já sabem, eu não sou nada favorável ao linchamento público, coletivo, essa coisa de pegar alguém na internet e começar a xingar aquela pessoa e ameaçar ela. Eu acho isso horrível, eu também recebo ameaças por causa das minhas posições. Então você que está me assistindo, você que me acompanha, você que gosta do meu trabalho, imagina que você não ia gostar que um monte de pessoa começasse a me ameaçar, começasse a me xingar por causa das minhas posições, correto? Então, não faça isso com as pessoas que estão do outro lado. Por mais absurdo que seja o comportamento, a atitude daquela pessoa, repreenda a atitude e o comportamento, mas não vai lá atacar a pessoa. Vamos combater ideias, posições, ideologias, mas não pessoas. Então, novamente faço esse pedido para vocês. Ok, dito isso, é nessa hora que eu vou usar a carta do Júlio Cocielo, por causa do vídeo que eu fiz. E vocês vão ver que apesar de há muito tempo já me manifestar contra o linchamento coletivo, lá atrás, naquele episódio,
onde o alvo era um cara que estava sendo acusado de racismo, ou seja, ele estava sendo perseguido pelas mesmas militâncias que hoje estão defendendo a Gabi, lá atrás eu tive a mesma posição que eu estou tendo agora. Eu falei que não era favorável ao linchamento coletivo, mas que eu percebi que essa repercussão era praticamente inevitável e principalmente que as marcas que patrocinavam o Júlio Cocielo e que pararam de patrocinar ele por causa do episódio, porque olha só, as pessoas começaram a marcar as marcas que patrocinavam ele, as mesmas pessoas que agora estão dizendo que é um absurdo a Gabi perder o patrocínio, as mesmas pessoas que estão defendendo ela, marcaram as marcas que patrocinavam o Júlio Cocielo naquele episódio e exigiram que elas deixassem de patrociná-lo e de fato ele perdeu muitos patrocínios. E eu falei lá atrás, naquele vídeo, que era compreensível que as marcas precisassem se posicionar mediante os acontecimentos, porque senão ia parecer que elas estariam sendo coniventes, que elas eram cúmplices do racismo do Júlio. Que eu sei que muita gente até hoje relativiza, fala que não foi racismo, mas esse não é o ponto. E o mais interessante é que naquele vídeo eu narro em ordem cronológica quais foram as minhas percepções sobre tudo que tinha acontecido, e eu passo a ter essa impressão de que é justo sim que ele perca os patrocínios depois de assistir o vídeo de quem? Do Pirula, que muitos dos meus inscritos de direita não gostam nem um pouco, acham um absurdo quando eu cito ele, e em contrapartida, muitas pessoas de esquerda o têm como símbolo, como exemplo. Então o Pirula foi quem disse que sim, era justo o Júlio perder os patrocínios, e eu até fico curioso para saber se ele teria a mesma posição neste momento em relação a Gabi. Porque aqui eu estou sendo coerente. Se eu acho que as marcas deveriam sim desligar a sua imagem da imagem do Cocielo, que estava sendo acusado de racismo na ocasião, por coerência eu também devo achar que a Razer deve desligar a sua imagem de uma garota que está tendo comportamentos misândricos publicamente. E é isso que escancara toda a hipocrisia dessa galera, porque quando é contra os negros, aí tem que perder patrocínio, aí tem que ser linchado, aí tem que passar por tudo isso mesmo. Quando é contra as mulheres, a mesma coisa. Se a situação fosse inversa, elas estariam lá lutando para esse cara perder tudo que ele puder perder. Agora, como foi uma mulher espalhando ódio contra os homens, aí tem todo tipo de passada de pano, todo tipo de relativização, aí ela não merece perder patrocínio, não merece perder nada, na verdade ela tem que ser promovida por causa disso que ela fez. Ela é uma guerreira, uma heroína que se levantou contra o assédio. Na verdade ela é um exemplo a ser seguido. Olha só o tamanho da desigualdade defendida por essas pessoas que dizem lutar exatamente pelo oposto. As pessoas que lutam pela igualdade, elas querem de todas as formas que o tratamento seja absurdamente distinto. Então, para essas pessoas, nesse episódio, não é a Gabi que tá errada. É o cara que fez aquele comentário sexista, aquele comentário que tava assediando ela. Aquele cara é o errado. Mas se a situação fosse inversa, fosse aquela que eu usei de exemplo lá no começo, né? Um cara que ficou totalmente revoltado porque sofreu um comentário sexista também de uma mulher e aí falou que todas elas eram lixo, continuaria sendo o cara que estava errado. Então não importa o lado, não importa qual é a circunstância, não importa. O cara é quem tá errado, a mulher é a vítima. Sempre! Não tem exceção. E vamos fazer mais uma comparação aqui com o caso do Cocielo, porque ele fez aquele tweet e a primeira desculpa dele foi falar que a piada não era racista, que ele estava fazendo uma piada com a velocidade, né? Ele estava tentando, de fato, relativizar o racismo dele e, obviamente, as militâncias de esquerda não aceitaram, não engoliram isso de nenhuma forma. Na verdade, foram garimpar tweets passados dele, onde ele fazia várias piadas claramente racistas. E no meu vídeo, mais uma vez, eu utilizei aqueles tweets passados para embasar o meu argumento, porque eu entendi que alguém que já tinha feito tantas piadas racistas no passado não teria cometido o deslize, entre aspas, de fazer uma piada que pudesse ter uma segunda intenção ali racista sem nem se dar conta. O cara já fez várias piadas racistas, ele sabe o que é uma piada racista, então dificilmente ele teria feito aquilo ali na inocência. Então se no caso do Cocielo, vários tweets de, sei lá, 4, 5 anos atrás serviram de argumento para embasar que sim, ele estava sendo racista, por que é que no caso da Gabi isso deveria ser diferente? Vamos dar uma olhada se foi realmente só um deslize que ela teve ali, se foi simplesmente um episódio que fez ela ficar chateada com aquele cara e aí, sem querer, ela descontou em todos os homens? Vamos dar uma olhada se de fato foi uma misandria pontual que não faz parte da personalidade dela? Bom, tem uns tweets antigos da Gabi, antes desse episódio, em outro contexto, em que ela disse o seguinte: me irrita demais essa parada que qualquer coisa que eu poste na internet e um cara elogia, vem uns 4 milhões de caras chamando de gado. Mano, é por isso que mulher odeia homem. É por isso que mulher odeia homem.
Vai se fuder, os caras estão ali na moral elogiando o meu trampo, nem é eu, geralmente, e vem os filhos da puta desses. E tem mais, ela também tuitou isso daqui. O meme do "é por isso que a Rihanna mata homens nos clipes". Nunca foi tão real, velho. Vocês são insuportáveis, sério, não dá mais. A partir de hoje, quem comentar a porra do gado nos comentários de qualquer rede social minha vai tomar bloco. É isso. Esse tweet eu acho incrível, porque é mais uma das tantas hipocrisias do movimento feminista. O meme sobre matar homens, envolvendo o clipe da Rihanna lá, rom pom 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 pom. Cara, como é que pode um movimento que diz que luta pela igualdade, que fala que não odeia homens, que misandria não existe, ter um meme sobre matar homens, que são 92% das vítimas de homicídio nesse país? Tenta fazer um meme sobre estuprar mulheres, porque pra elas é sempre esse o argumento, né? Ah, porque tantas mulheres são estupradas. Cara, pra cada mulher que é assassinada nesse país, 11 homens morrem no mesmo período e vocês estão fazendo meme sobre matar homens. Isso não seria aceitável em nenhuma das hipóteses, com nenhuma das militâncias que vocês defendem. Se tivesse um meme sobre estuprar mulheres, um meme sobre matar negros, um meme sobre matar gays, vocês não aceitariam isso. Jamais aceitariam o argumento de que é só uma piada ou de que é só um meme. Mas pra vocês tudo bem fazer piada, brincadeira sobre matar homens que são de longe, de muito longe, as maiores vítimas dos homicídios. E é claro que a Gabizinha Paz e Amor, que não é misândrica, foi só um episódio isolado, também acha que faz muito sentido esse meme sobre matar homens. Por isso que as pessoas querem matar homens, cara. Porque os homens são lixo, são escrotos. Ela misândrica? Não, foi só um episódio. E não faz sentido pegar tweets passados de maio de 2019 para corroborar que de fato ela espalha esse discurso misândrico há mais tempo. Isso que eu nem procurei, foram só as coisas que me mandaram. Eu tenho muita convicção de que se fosse procurar no perfil dessa menina, teria vários outros comentários que comprovam ainda mais a misandria dela no discurso dela. Discurso esse feito de forma pública. E esse é o grande ponto aqui. Tem muita gente falando que o erro dela foi ter generalizado. Não! Esse não foi o grande erro dela. Generalização é uma forma de expressar a ideia de maioria. Se eu for falar que ela errou por generalizar, eu vou errar muitas vezes, porque eu também vou generalizar sempre que eu quiser expressar a ideia de maioria. Quando eu falo que todas as pessoas fazem tal coisa, é porque eu acho que a maioria das pessoas faz aquilo. O problema é justamente esse pensamento e a forma como é aceitável e até defendido você espalhar esse pensamento de que a maioria dos homens são uma merda, são um lixo, que não tem problema brincar que eles deveriam morrer, que as pessoas deveriam matar homens. O problema é esse pensamento e o fato de que quando uma pessoa manifesta isso, tem muita gente ali embaixo aplaudindo, concordando, ao mesmo tempo em que você sabe que jamais seria aceitável se você tivesse grandes influenciadores brincando com isso, brincando que eles gostariam de matar mulheres, que toda mulher é lixo, que toda mulher é uma merda, fazendo esse tipo de comentário, que todo negro é uma merda, que deveria matar negros, que deveria voltar a escravizá-los ou que deveria matar gays. Esses comentários assim, quando alguém faz um comentário desse tipo, ele é amplamente rechaçado, as pessoas caem matando em cima dele, porque isso não é aceitável. Só que quando é com o homem, quando é com o branco e quando é com o hétero, aí não tem problema. Aí você tem carta branca pra falar o que você quiser, pra ofender, pra xingar, pra ameaçar de morte, pra falar que era melhor se tivesse morrido. E isso sempre vai ser relativizado. Sempre vai ter gente passando pano, falando que não dá pra comparar, porque o branco não sofre toda a opressão que o negro sofre, porque o homem não sofre toda a opressão que a mulher sofre, porque o hétero não sofre toda a opressão que o gay sofre. Então, por isso, toda a sociedade tem carta branca pra xingar, ofender e depreciar como quiser homens brancos e héteros. Você pode ofender, que vai ter gente lá aplaudindo e te defendendo. Se alguém ousar reclamar, se alguém ousar se posicionar, se alguém tiver a ideia absurda de falar que homens brancos e héteros também devem ser respeitados, essa pessoa vai ser atacada, essa pessoa vai ser ridicularizada, vai ter um monte de gente falando, ah, coitadinho do homem, como ele sofre, né, da sua opressão. Vão transformar aquilo em piada, porque a gente não pode reclamar. É basicamente isso que eles querem, um monopólio da ofensa, um monopólio da crítica, do xingamento. Eles podem atacar tudo e todos, e ai de você se ousar repreender alguém por causa dessa atitude. Me desculpa, mas isso nunca vai ser luta por igualdade. Nunca! Você não tem como ficar cobrando o respeito das outras pessoas se você não respeita os outros. Como é que uma mulher quer cobrar o respeito do homem se acha que é de boas fazer piada com a morte deles, se acha que ela pode xingar, ofender e criticar o homem o quanto ela quiser sem ser repreendida por isso, enquanto o homem não pode fazer nada em contrapartida? Igualdade, meus queridos, é você defender ou que todo mundo pode se xingar e se criticar à vontade, mulher brinca com homem, homem brinca com mulher, e negro faz piada com branco e branco faz piada com negro, ou então
ninguém pode. Todo mundo se respeita. O branco não faz piada com o negro e o negro não faz piada com o branco. Se você luta contra uma coisa, mas pratica ela à exaustão contra as pessoas que estão do outro lado, você é um hipócrita. Simples assim. Então, antes de mais nada, só decide aí qual é a sua luta. É pra todo mundo se respeitar ou pra todo mundo poder zoar todo mundo? Porque você defender que ninguém pode zoar você e o seu grupinho, ninguém pode xingar ou criticar você e o seu grupinho, mas você e o seu grupinho podem xingar ou ofender todo mundo que tá fora, isso não é lutar por igualdade, isso nunca vai funcionar. Isso é vingança, vocês só estão querendo inverter a pirâmide da opressão. Opressão essa bem questionável, mas eu não quero entrar nesses detalhes aqui porque esse vídeo já tá gigantesco e ainda tem bastante coisa pra falar. Seguindo em frente, também temos mais esse tweet, mais um memezinho super saudável, né, das feministas. O macho tem que acabar, a Gabi concorda, né, sim, o macho tem que acabar, então não é misândrica, são só memes, só piadas. Vamos dar risada, galera, porque é tudo piada, tudo brincadeira aqui. Isso não demonstra de forma alguma a misandria oculta ali que tem dentro dela e dentro desse movimento que luta por igualdade, mas que vive espalhando esse tipo de discurso. Eu fui pesquisar no meio de toda essa discussão, eu escrevi lá morte ao pênis, eu escrevi rom pom 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 pom, eu escrevi macho escroto. Você vai encontrar inúmeros comentários misândricos, comentários de ódio contra os homens, mas não existe. Isso é só invenção, né? Só um delírio da nossa cabeça, nada a ver. Enfim, tem mais coisa, então vamos acalmar um pouco. Vamos ver esse vídeo aqui da Gabi. Muito legal, olha só, ela é realmente uma pessoa super educada, super exemplar, que ela deveria continuar na Razer, né? Muitas pessoas defendendo que ela estava fazendo um ótimo trabalho. Vamos dar uma olhada como é que ela se comportava nas suas streams. Oi, Gabi, qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live a primeira vez e só quer saber com o que qual o aplicativo que eu uso pra streamar? Eu uso o seu pau no meio do seu cu. Pênis. Faço um 8 com ele pra ele entrar na sua bunda. É isso que eu uso pra streamar. Serve assim? Aí, mais uma vez eu te pergunto, imagina que tem um cara que todo mundo já viu ali, que ele tem vários tweets falando que mulher é tudo lixo, que mulher que não é merda é exceção, que mulher tem que morrer, esse monte de coisa, e também tem um clipe desse cara falando pra uma mulher que perguntou pra ele o que ele usava pra gravar, ele mandando essa mulher pegar a teta dela e enfiar na vagina. Será que a gente teria tanta gente defendendo esse cara? Todas essas militâncias defendendo ele, passando pano, falando que não, apesar de tudo isso, ele ainda é um bom profissional, ele deveria ter o contrato renovado. Será que a gente teria as pessoas lutando por isso? Mas calma, tem mais ainda, tem mais uns clipes. Vamos ver como é que a Gabi descreve um jogador de LoL da solo kill. O Fiora, ele é tipo limpar o cu com o jornal. O jornal serve pra aquilo, ele faz a função tão bem quanto... Faz a função até melhor que um papel higiênico folha dupla, porque o folha dupla, ele tem algodão no meio. Quando você passa no cu, pode ficar até um resto do papel higiênico folha dupla. Mas quando você limpa com o jornal é garantido que vai limpar direito, vai fazer o trabalho bom. Só que você não limpa o cu com o jornal, entendeu? Porque o jornal, ele é grosseiro, ele te machuca. Aí você usa o papel higiênico folha dupla porque ele faz a mesma função e ele é muito mais gentil. É tipo isso, o Fiora é limpar o cu com o jornal, entendeu? Ele faz tudo que ele tem que fazer, mas ele é escroto no final das contas. E aí você meio que não quer ele, entendeu? Esse vídeo é muito incrível. É bem irônico, na verdade, né? Porque ela tá falando que o cara é grosseiro. A comparação toda dela é pra dizer que o cara é extremamente grosseiro. Disse a menina que tá comparando um cara com limpar o cu com um jornal. Que não é nada grosseiro falar uma coisa dessas, não. O cara, imagina quão grosseiro o cara é pra essa pessoa apontar ele como um exemplo de grosseria. Mas ela não ofende só os jogadores de solo kill, não. Ela ofende também os aspirantes a pro player, as pessoas que estão ali integrando os times de base, como a gente pode ver nela reagindo a esse episódio do Gillette Ult, um reality show de League of Legends que rolou. Vamos ver a opinião da Gabi sobre esses players que estão ali tentando se tornar profissionais. Quem vai ser contratado pela PEN ou NTZ, não são times amadores. O time é amador, o time deles, os 5 que vão sair dali. Porque eles vão ser contratados pela PEN ou pela NTZ, não significa que a PEN ou a NTZ vai desembolsar dinheiro pra treinar um bando de animal, né? Pois é, super saudável, educado. Esse é um clipe de no máximo 7 meses atrás, vale dizer, porque esse reality show ele é até recente. Agora vamos abrir uns adendos aqui. A Gabi, depois a gente vai ver o pedido de desculpa, a retratação dela, né? Ela cita esse primeiro clipe que eu mostrei ali, onde ela é super escrota com o garoto que pediu o que ela tava usando pra gravar. Depois de toda essa repercussão, o garoto foi lá e falou com ela, eles se acertaram, ele
desculpou ela por ter sido grosseira com ele. Só que depois de ver esse outro clipe dela xingando pra caralho outro jogador, ele também comentou isso daqui. Putz, cara, que paia, foi pior do que o que ela falou pra mim, essa parada do jornal aí, pesado demais. E o próprio cara que foi ofendido ali, né, foi comparado com limpar o cu com o jornal, disse o seguinte: clipes como esses devem ter aos montes aí. A menina só não pode ser a porta-voz de uma empresa como a Razer pelas coisas que fala e qualquer um enxerga isso. Pois é, qualquer um deveria enxergar isso. Mas é essa pessoa que a Lacrolândia tá defendendo com unhas e dentes, que tá dizendo que a Razer deveria renovar contrato com ela. Porque é uma pessoa incrível que, poxa, deveria representar uma marca? Qual o problema de uma pessoa com esse tipo de comportamento que fala essas coisas representar uma marca que inclusive tem ali como público-alvo os homens? Qual o problema? Não, tem que renovar. Essa pessoa é uma deusa, ela deveria ganhar uma estátua dentro da Razer. Várias pessoas influentes partiram em defesa da Gabi, relativizando tudo o que ela tinha dito e repreenderam a Razer por dizer que não renovaria o contrato com ela. Dentre essas pessoas, nós temos quem? O Felipe Neto, é claro, o cara que só fala coisas brilhantes e inteligentes. Vamos ver qual foi a posição do Felipe Neto sobre isso? Pergunte para 100 mulheres gamers se elas concordam com essa frase. A maioria dos homens são lixo na internet. Note aqui que o Felipe Neto já modificou a frase, porque não foi isso que ela disse. Ele colocou a maioria, né, dos homens são lixo na internet. Porque o que a Gabi falou não foi isso, ela falou que todo homem é lixo. E depois ela falou que sim, tem que relativizar, porque o homem é merda e aquele que não é merda é exceção. Foi isso que ela falou. Mas, né, o Felipe Neto colocou umas palavrinhas aí pra dar uma suavizada, então, ok. Pergunta pra 100 mulheres, né, o que elas acham dessa frase. Eu garanto que quase todas irão concordar. Converse com uma mina gamer e descubra o que ela passa diariamente. Ouça, entenda, reflita. Razer Brasil, vergonha. É uma vergonha realmente a Razer se posicionar contra uma menina que espalha discurso de ódio contra os homens, que sai por aí xingando os viewers dela que fazem simples perguntas, ofendendo jogadores de solo kill de forma gratuita, xingando a mãe de seguidores, né, sendo gordofóbica. É uma vergonha a Razer não ter renovado com essa menina, uma vergonha. Inclusive, como eu já disse aqui, a Gabi falou de você também, Felipe Neto. Vamos dar uma olhada aqui que ela acha de você? Essa casa tá mais colorida que o cabelo do Felipe Neto. Porém, bem maior que o pau dele, né? Não é mesmo? Como é zoeira essa Gabi, né, Felipe Neto? Ela gosta de uma piadoca, gosta de zoar um pouquinho com o corpo das outras pessoas. Até onde eu sei, isso deveria ser errado, seguindo as cartilhas aí que você segue dessas militâncias, desses movimentos coletivistas. Mas é com um homem. Tenho certeza que você vai perdoar ela, porque você mesmo também se zoa com tudo isso e você gosta de baixar a cabeça pra uma feminista, né? Você gosta de ser capacho delas. Então, ela pode zoar o tamanho do seu pau à vontade, pode avacalhar você de todas as formas que você vai seguir lá, defendendo ela, se posicionando, farmando uns likes e ganhando aí toda a visibilidade dessa galera que nem pensa, não pensam no que eles estão defendendo. Eles não pensam, eles só estão defendendo porque a cartilha deles diz que eles devem defender. Então eles não vão questionar, eles vão relativizar tudo. Não, porque ela tá certa, porque ela sofre muito com assédio, então ela tem que odiar homem mesmo. Homem é tudo lixo, não. Homem é lixo, ela tá certa, ela tem que falar essas coisas. Ela tem que ser assim. Ela é uma garota exemplar que deve estar aí patrocinando todas as marcas possíveis. É isso, não, vocês estão defendendo, olha, palmas pra vocês, realmente incrível. E infelizmente, até pessoas que eu admiro bastante se posicionaram a favor dessa menina, como por exemplo o Selbit, que é um cara que eu realmente acho muito gente boa, eu acho ele um cara inteligente, eu gosto dos vídeos dele, assisto todos, especialmente os de Enigma, são realmente muito bons, eu já encontrei com ele pessoalmente em algumas oportunidades e eu me dei muito bem com ele, realmente gosto do Selbit, mas ele se posicionou de uma forma que eu não concordo e até chamei ele para conversar sobre tudo isso, conversar numa boa, justamente porque eu acho que o Selbit seria um cara que daria para ter uma conversa sobre isso, então reitero o meu pedido para conversar com o Selbit, caso ele assista esse vídeo. É um vídeo gigantesco, né? Mas se alguém marcar na duração exata, talvez ele assista só esse trechinho. E Selbit, se você quiser conversar sobre isso, cara, eu realmente gostaria, numa boa, não é para ser um confronto, para ver quem tá certo ou quem tá errado, não, só para trocar uma ideia, porque eu realmente gosto de você. Eu acho que você sabe disso, porque eu falei isso pessoalmente nas vezes que a gente se encontrou. Então, se você quiser, uma hora, trocar uma ideia, ter uma conversa edificante sobre tudo isso, eu gostaria. Eu não sei se você vai perder o seu tempo assistindo todo esse vídeo, se você
você fizesse isso, você saberia quais são todas as minhas opiniões e por que eu não concordo com o que você disse, né, quando você se posicionou contra a postura da Razer. Mas vamos ler aqui o tweet do Selbit. A Gabi se expressou de forma errada e exagerada contra assédio e machismo que ela sofre diariamente e foi bombardeado por, adivinha, homens assediando ela. Posicionamento da empresa que patrocina ela? Permitir e recompensar o assédio. Que resposta vergonhosa. Pois é, de fato, tiveram muitos homens que responderam o ódio da Gabi com mais ódio, que foram lá chamar ela de vadia, de vagabunda e fazer esses comentários sexistas que meio que davam razão a ela. Só que dizer que todo homem é assim, ou que a maioria dos homens são assim, continua sendo muito errado na minha visão, e defender o discurso da Gabi é um completo absurdo, porque não foi só uma vez, não foi só uma resposta, não foi só um episódio, não foi só um ato isolado. É realmente a demonstração do que ela parece pensar, porque ela manifestou esse pensamento diversas vezes de formas diferentes em dias diferentes. Então não, pra mim não é nem um pouco aceitável que ela siga por aí perpetuando o ódio contra os homens com seus pensamentos misândricos e ainda assim siga sendo embaixadora de uma marca, que tem homens como público-alvo. Então vamos finalmente ler qual foi a posição da Razer diante desse episódio. Referente ao ocorrido nesses últimos dias, gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuzzo não é porta-voz da Razer e nunca foi embaixadora da marca. Só um adendo aqui então, talvez ela mentiu porque estava no perfil dela, na bio dela, que ela era embaixadora da Razer. Ou então a Razer tá mentindo para tentar, né, apaziguar um pouco as coisas pro lado deles. Alguém tá mentindo nessa história, ou ela ou a Razer. Prosseguindo, ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca. Estamos desde o começo, como gamers, enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo, e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. A Razer Brasil reforça que a opinião dos seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa, que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Informamos que o contrato com o influenciador em questão expira nos próximos dias e não será renovado. Então, essa foi a posição oficial da Razer, uma posição bem política. Eles foram colocados numa situação realmente complicada porque, de fato, ou eles defendiam ali uma pessoa que estava claramente pregando discurso de ódio contra o seu público-alvo, e aí eles compravam uma briga contra as militâncias, que foi o que aconteceu, né? As feministas aí agora querendo boicotar a Razer porque tirou do seu quadro uma menina misândrica, ou então eles passavam pano pra tudo que a garota disse, pra tudo que a garota fez, e mantinham ela ali no seu quadro, renovavam o contrato e constatavam que sim, a Razer é uma dessas empresas lacradoras que não tá nem aí pro ódio contra os homens que são seu público-alvo. Então, ela não tinha muito como sair ganhando nessa história. Iria sair perdendo de qualquer jeito. Mas a postura adotada pela empresa foi a postura realmente igualitária. Porque se fosse o contrário, se fosse um homem sendo exposto ali por dizer que toda mulher é lixo, por dizer que toda mulher é merda, que a maioria é merda ou alguma coisa assim, xingando mulheres nos seus vídeos, sendo gordofóbico, tudo isso que a gente viu a Gabi fazendo aqui ao longo desse vídeo, se fosse um homem fazendo a mesma coisa, pregando esse mesmo discurso só que contra mulheres, a empresa também tomaria essa atitude. Então, o que a Razer fez foi simplesmente ser coerente. Só que é claro que os lacradores não vão concordar com isso. Então, como exemplo final, vamos pegar esse tweet aqui da Caju pra ver ela sintetizando a opinião dessa galera. Caju, que pra quem não sabe, é a namorada do BRTT, basicamente isso. E BRTT, pra quem não sabe, é um dos maiores jogadores de League of Legends do Brasil. Então, a Caju disse isso aqui: deviam renovar com ela. Foi uma das contratações da marca que mais admirei. Olha só as posturas que a Caju admira, né? Mas vamos lá. Gabi estourou nesse último ano com muito esforço e dedicação. E é lindo para as mulheres terem esse exemplo sendo reconhecido por uma marca tão grande. A Gabi é um exemplo para as mulheres seguirem. Vejam só. Vocês viram ali, né? Tudo que essa menina exemplar disse. Mas vamos continuar então. Tem barulho que assusta, mas não machuca. Claro que não machuca, porque só machuca quando é no de vocês. Aí um tal de Alan questionou e disse: Caju, você não falou isso. E ela respondeu: falei com tranquilidade, amor. Me desculpa, em algum momento estou te ofendendo com a minha opinião? Ele seguiu: mas não muda o fato que ela agiu errado em generalizar um gênero inteiro por conta de alguns comentários. Beijão. Parece que tem alguma coisa antes, mas enfim, não importa muito, vamos lá. A Caju respondeu: claro, amor, não tô falando que o que ela fez foi certo, mas o mais importante é a gente aprender a reconhecer que as pessoas também podem errar e amadurecer. Ela já se desculpou, né? Vamos lá, será que a Caju teria aceitado tão
tão de boas um pedido de desculpas de um homem que tivesse dito que toda mulher é lixo, que a mulher não presta, que tivesse feito tudo o que a Gabi fez e simplesmente tivesse falado, eu me excedi. Porque a desculpa da Gabi foi basicamente essa, falou que ela se excedeu, né, que ela ficou muito chateada por causa do comentário que ela recebeu e acabou perdendo a cabeça. Então foi uma coisa ali naquela hora. Será que se essa mesma desculpa tivesse vindo de um homem, teria sido aceita com tanta facilidade assim? Bom, o Alan ainda falou, sim, ela se desculpou e essa atitude dela foi certa, mas isso tomou uma proporção tão grande que se fosse um homem falando que uma mulher era um lixo e se desculpasse depois, eu duvido que alguém apoiaria a renovação dela na empresa. Ninguém gosta de ser chamado de lixo, sendo ou não. E a Caju respondeu, mas eu já vi tanto homem falando tanta bosta nesse cenário, algumas tão mais piores, e não vi ninguém perder contrato. Aí fica difícil acreditar nessa comparação, amor. Pois é, eu não acompanho tão de perto assim o cenário de streamers de League of Legends. Se vocês souberem de homens que estão aí espalhando a misoginia, que estão abertamente defendendo um discurso de ódio contra as mulheres, vocês podem pegar prints, clips, me mandar, mostrar quem são os patrocinadores dessas pessoas, e a gente pode, de forma igualitária, se revoltar contra isso também, porque se não é aceitável de um lado, também não pode ser aceitável do outro. Agora, me desculpa, mas falar que isso não acontece com o homem é um completo descolamento da realidade. A gente teve, não tem muito tempo, o caso do Neymar, que foi claramente acusado de forma falsa de ter estuprado uma menina, e só por sofrer uma falsa acusação que estava óbvia que era falsa, mas ele não foi julgado ainda, pelo amor de Deus. Se você tá defendendo isso, aí não tem como conversar mesmo. É óbvio que a menina não foi estuprada e que ela tá só inventando uma história. Então, o Neymar perdeu muito patrocínio por causa de uma falsa acusação. Não tem muito tempo, aconteceu o mesmo com o Johnny Depp, que foi agredido pela esposa dele, ela falou que ele tinha agredido ela, e ele perdeu vários contratos de vários filmes, perdeu muitas oportunidades ali para a carreira dele por causa de uma falsa denúncia de agressão de uma mulher que tinha agredido ele. Exemplos como esse a gente tem aos montes. O Vitor, da dupla Vitor e Léo, aquela dupla sertaneja, também foi acusado de agredir a mulher dele e imediatamente o que aconteceu com ele? Ele perdeu o lugar dele como jurado do The Voice. Ele foi cortado do programa. Depois a mulher foi lá e desmentiu a acusação. A perícia também constatou que não havia nenhuma prova de lesão, nada do tipo. Mais uma falsa acusação que fez o cara perder o trabalho dele. Isso acontece o tempo inteiro. Se um homem respira forte perto de uma mulher, se ela faz uma denúncia sem apresentar nenhuma prova, esse cara já tá ferrado, já perdeu todos os contratos, patrocínios, já tá com a imagem dele arranhada pra sempre. E aí tem gente com coragem de dizer que se fosse com um homem não teria acontecido. É muito pelo contrário. Essa é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo por misandria e não misoginia. É a primeira vez que eu vejo uma empresa se posicionando por causa de um discurso de ódio contra o homem. Na maioria esmagadora dos casos é justamente o contrário. As próprias empresas fazem esse discurso de ódio contra os homens, como a gente já viu a Gillette fazendo aquele discurso lá, né, contra a masculinidade tóxica, como a gente viu aquela empresa alemã fazendo um comercial exaltando as mães e mostrando como os pais são horríveis, com as crianças agradecendo as mães por não serem como os pais. Mas tratar a exceção como se fosse regra e regra como se fosse exceção é a especialidade dessas militâncias. Então eu vou esperar o quê? É isso. O vídeo ficou gigantesco porque eu realmente quis abordar todos os pontos possíveis sobre esse episódio, para mostrar o tamanho da hipocrisia, para mostrar como, quando é algo contra as militâncias, elas se posicionam radicalmente querendo destruir a imagem da pessoa, querendo que ela perca todos os patrocínios, como foi o caso do Cossielo, como é o caso quando, sei lá, um homem é acusado de agressão ou de qualquer coisa do tipo. Mas agora, quando é uma integrante da militância, quando é uma feminista, quando é discurso de ódio contra o homem, aí é relativização, aí tem o pano passado. Na verdade não acabou, faltou o mais importante, né? Eu não li a retratação da Gabi. Vamos lá, vamos analisar isso aí também. Ela falou: oi gente, essa é a última vez que eu vou comentar sobre o assunto, ok? Aqui vai ter um resumão de tudo que aconteceu. Se você quiser dar uma chance para essa leitura, agradeço. Se não, vida que segue. Um tweet meu viralizou essa semana em que falava homem é lixo e os que não são exceção. Iniciaram uma caça às bruxas depois desse tweet por conta do que eu disse. Então eu só gostaria de pontuar algumas coisas. A minha intenção com essa frase foi: sempre que eu posto alguma coisa que eu deixe 1% de brecha para ser feita uma piada de mau gosto, muito homem vai lá e faz. 90% dos comentários geralmente são feitos por homens e desse jeito. Os que não fazem são exceções. Se você não vai lá fazer piada escrota, parabéns, você é exceção e eu agradeço por isso. A intenção nunca foi ser misândrica e muito menos xingar todos os homens, até porque eu disse que haviam sim exceções. Que bom, existem poucas exceções, mas existem, então não é misandria, só a maioria esmagadora dos homens são horríveis, são um lixo, são realmente escrotos, ficam lá xingando mulheres, ofendendo ela, mas isso não é misandria, porque tem exceções. Tem um ou outro homem que não é assim. Se você não é assim, não tem por que se ofender também. Se eu falar que
a maioria esmagadora das mulheres são piranhas, vagabundas, que fazem falsas acusações, que estão tentando extorquir os homens, você não precisa se ofender se você não for uma dessas, porque eu tô dizendo a maioria, mas tem exceções. Então se você é uma exceção, não se ofenda. Eu posso falar isso sem problema. Não vem ficar no meu pé, porque se você ficar no meu pé, certamente é porque você se encaixa nesse perfil que eu tô xingando. A carapuça serviu. É um ótimo argumento. Cara, sério, eu achava que não tinha como ser mais estúpido que aquele argumento do Daniels falando que você só pode se ofender se a carapuça serve. Então se você for chamado de filho da puta, mas a sua mãe não for puta, você não precisa se ofender, por mais que a intenção da pessoa tenha sido te ofender. Não, você só se ofende se a carapuça serve. É um argumento de criança, né? Eu só posso falar isso, é um argumento de criança. Uma criança pensaria numa coisa dessas, mas estamos no mundo adulto aqui, então vamos ser um pouquinho mais coerentes, mais sensatos, mais inteligentes. Vamos lá, a intenção nunca foi ser misândrica, entendam por favor, eu posto foto todos os dias, e todos os dias a maior parte dos comentários são ofensíveis ou sexualizados, algo que não tem como ser sexualizado. São poucos os homens que comentam com coisas interessantes ou comentários não ofensivos aqui no Twitter, e por essas pessoas eu sou grata, são as exceções que salvam o meu dia. Eu não costumo responder a pessoa quando ela posta algo ofensivo, eu só ignoro o bloqueio e sigo a vida. Mas, naquele caso e naquele dia, eu estourei e fiz o comentário infeliz, que foi interpretado de forma mais infeliz ainda por muitos. Não foi só naquele caso, não foi só naquele dia, e não foi uma interpretação infeliz, dá pra ver claramente pelo histórico que é um pensamento que ela simplesmente expôs, é uma coisa que ela pensa, e ela expôs aquilo. Não foi só porque ela estava chateada, não, ela já tinha falado coisas do tipo em outros episódios. Bom, enfim, vocês interpretam como quiserem agora, né? Vocês já viram aqui nesse vídeo. Aí a segunda parte, o comentário ao rapaz do Instagram que falou tá gordinha, hein? Não tem justificativa. Eu fui babaca, peço desculpas. Ele foi babaca também? Sim, mas eu reagi de forma 10 vezes pior. E eu achei isso incrível, porque assim, ó, dizer que todo homem é lixo, dizer que a maioria dos homens é merda, isso tem justificativa. Isso dá pra relativizar, dá pra passar pano. Agora, ser gordofóbica não tem justificativa, porque isso tá indo contra a cartilha que ela segue, entendeu? Então assim, você pode ser misândrica, você pode xingar homens, você pode falar que a maioria é um lixo e é uma merda, e que algumas exceções não são. Isso tudo bem, isso dá pra justificar, isso ela nem se retratou. Ela continuou com esse pensamento, ela deixou claro ali. Ela ainda acha que só algumas exceções dos homens não são uma merda. Isso tá de boas. Agora, chamar a mãe de uma pessoa de gorda, né? Xingar a mãe de uma pessoa, usar isso pra ofender a mãe de alguém, é um comentário xingando diretamente outra pessoa, isso não tem justificativa. Xingar todos os homens, ou a grande maioria dos homens, isso dá pra justificar, mas gordofobia não tem justificativa. Legal, muito da hora esse juízo de valores aqui. Terceiro, ao rapaz do clipe da Twitch, essa situação foi explicada aqui no Twitter. Eu era super esquentada lá na época, 1 ou 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer lives. Era bem babaca durante as lives e eu mudei totalmente o meu comportamento desse ano pra cá. No começo do ano eu fiz um tweet explicando que eu queria ser uma pessoa melhor e estaria me comportando de uma forma mais calma durante as lives. PS, após os tweets que eu postei explicando isso, o rapaz que postou o clipe veio conversar comigo, disse que sentia muito, pois ele não queria que a situação virasse essa caça à minha pessoa. Eu pedi desculpas pessoalmente pra ele e ele deletou o tweet pro pessoal parar de falar sobre aquilo, porque já estava resolvido. É, mais ou menos, né? Como eu já mostrei aqui, depois vieram outras situações à tona, ela xingando outras pessoas, aquele garoto viu que ela xingou também outros e viu que tinha sido até pior do que ela fez com ele, mas ok, né? Ela falou que começou a mudar desse ano pra cá, então ela basicamente passou 2 anos sendo extremamente escrota, xingando todo mundo, tendo um comportamento absurdamente tóxico, mas nos últimos 6 meses ela passou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa legal, e por isso não tem problema, deve ter o contrato renovado, ela tá, eu não sei quanto tempo faz que ela tá trabalhando pra Razer, né? Se foi uma coisa de agora ou se faz muito tempo, mas beleza, então 2 anos sendo escrota, nos últimos 6 meses ela decidiu que ela queria ser uma pessoa melhor. E aí ela parou de xingar os outros pessoalmente, de ser extremamente estúpida, e ela tá só espalhando ódio contra homens agora. Uma pessoa muito melhor, muito mais da hora. Agora ela não manda mais o cara enfiar o pau no próprio cu, ela só fala que todo homem é lixo e que a maioria é uma merda. Então ela realmente evoluiu muito. No mais, creio que seja isso. Eu sei que muitos não concordam com o que eu disse e de certa forma eu mesma vi que foi tóxico depois que eu analisei a situação como um todo. Que bom, né? E pelo menos isso. Eu sou uma pessoa sempre na minha, nunca tretei com ninguém. Há controvérsias, né? Tem os clipes mostrando dela tretando com os outros, mas vamos lá. E nunca foi a minha intenção também. Eu tenho ficado quieta desde o acontecimento porque diversos chans, fóruns e grupos do Facebook começaram a ameaçar a mim e aos meus pais. Essa é a minha última declaração sobre o assunto, espero que tenha sido esclarecedor. Aos que ainda tenham alguma dúvida, tenham todos uma excelente semana. Gabi. Então, isso sim, encerra o assunto. Essa foi a retratação dela. Você tire as suas conclusões aí, acha se foi legal, se agora tá tudo certo, se ela deveria permanecer na Razer. Eu não vou mentir, eu acho isso um completo absurdo. Acho que depois de tudo que ela fez, depois do que foi exposto, não tem como defender que a Razer
deveria renovar um contrato com essa menina. Eu acho muito fora da realidade alguém se posicionar dessa forma, porque eu sei que se fosse o contrário, se fosse um homem, um branco e um hétero, principalmente, atacando qualquer grupo dentro dessas militâncias, jamais seria aceito que ele tivesse o seu nome ligado a alguma marca. Essa marca sofreria boicote. Mas como foi uma feminista, como a mulher, não pode ser tão ruim assim, então vamos perdoar, vamos passar pano, vamos desculpar. Ok, pelo menos ela fez uma retratação. Eu duvido que ela vai deixar de ser misândrica realmente, pelo menos a curto prazo. Eu adoraria que ela pudesse rever esses conceitos, que ela de fato percebesse que o pensamento dela está completamente deturpado e que isso que ela defende está longe, mas muito longe de ser igualdade. Mas vamos ver, o futuro dirá. Reitero aqui o pedido de não atacar a Gabi pessoalmente, tá? Vamos atacar posturas, posicionamentos, ideias. Não vai lá xingar ela, inclusive repreenda se você vir alguém fazendo isso. Os ataques dos chans são realmente sérios, são abomináveis. Eu não compactuo com essa atitude. Enfim, vou finalizar por aqui porque o vídeo já ficou gigantesco. Confere os links na descrição do vídeo, tem meu Twitter lá, né? Se você quiser acompanhar um pouco mais do que eu opinei sobre o caso, vai lá, me segue, vai ser muito bom e confere todos os links, se inscreve, deixa like, compartilha e tudo mais. Obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo gigantesco até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!